Pode ligar a luz aí. Obrigado. Eu creio que passa um filme na cabeça da gente, né? Eu aconselho vocês a olhar esse desenho, é um desenho. Alguém já olhou esse desenho? Todo mundo já. Fica mais fácil de falar então para vocês, né? Me umedeceu as vistas olhando esse vídeo aqui, né? Gaúcho não chora, umedece as vistas, né? Porque a vida passa tão rápido, queridos. A vida voa, passa muito rápido, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê quanto já percorreu, quantos quilômetros já percorreu. E o que estamos fazendo da nossa trajetória, o que estamos fazendo da nossa existência, o que estamos fazendo, né? Talvez a grande maioria aqui tem filhos pequenos ainda, poucos têm filhos já adultos, né? E é desgastante a criação dos filhos. E a gente olha um pro outro, a gente brincou aqui, a gente parece dois estranhos, né? Eu corro para lá, ela corre para lá, a gente faz isso, faz aquilo, a gente se vê de noite, opa, né? Acorda de manhã, opa, bom dia, opa. E vamos pro dia a dia, pros afazeres, pras coisas. E é tão importante isso, né? É tão importante. A gente, não hoje, mas já em outro momento, eu peguei na mão da bispa, disse, meu Deus, uma mão calejada, não é mais aquela mão fininha, pele maciazinha, de 27, quase 28 anos atrás. É uma mão calejada do dia a dia, de pegar na vassoura, de limpar a casa, de lavar a roupa, de fazer comida, de cuidar dos filhos. Disse, meu Deus, eu não conheço mais a mão dela, né? Passa rápido, né? Passa rápido, passa muito rápido. O pastor Fernando e o pastor André falaram que completaram agora 24. A gente casou 2 meses antes deles, né? E assim a gente vai fazer 25. Eu ia fazer uma brincadeira com ela hoje, né? Eu tava ensaiando para fazer a brincadeira. Disse, não tô mais apaixonado, tenho uma declaração para contar. Eu ensaiei, o que eu ia falar, né? Não tô mais apaixonado, me apaixonei por outra mulher. Tô gostando de outra. Quero ver a reação dela, né? E acho que eu vou pedir ela em casamento no final do ano. Mas tão rápido, né? Aquela mulher de 25 anos atrás não tem mais graça, eu quero essa de hoje. Essa de hoje está mais madura, essa de hoje a gente não briga mais. Essa de hoje, né? Às vezes qualquer coisinha era uma briga. Um creme dental apertado no meio era motivo de briga, né? Não dela, minha parte. Eu sou muito chato, eu gosto das coisas no lugar, né? O pessoal arrumando aqui, fazendo as coisas e eu ali embaixo, chega a me dar uma alergia no corpo, né? Que eu gosto das coisas arrumadas. Eu gosto das coisas certinhas, eu vou arrumando, né? Aonde eu estava na célula, as crianças lá, um monte de gente, o tapete do banheiro embolado, e eu lá arrumando, eu estava arrumando. Disse, meu Deus, eu não estou em casa, não é minha casa, né? E eu aqui arrumando o tapete do banheiro. A gente vai ficando velho, parece que a gente fica com mais mania, né? Mas a gente precisa parar e rever o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos conduzindo a nossa existência. Eu creio que muitos aqui, já não estão na fase do ciúme. Mas a fase do ciúme é uma fase delicada, né? É ruim, é desconfortável. É aquela fase da insegurança, né? Qualquer coisinha, será que me ama mesmo? Será que não me ama? Olha só o que está fazendo. E briga por bobagem. Perde o tempo brigando com ciúme, com crises, né? E quando a gente amadurece, a gente não perde mais tempo com isso. A gente quer estar junto, contar como é que foi o dia, contar as coisas, os sonhos, os projetos. A gente quer estar, né, compartilhando outras coisas, sabe? É outra vibe, é outra mentalidade. E um dia eu li o livro de uma pastora, de um ministério muito grande. Esse é um ministério de louvor muito lindo, que é da Hope. Já tem no Brasil inteiro aí, né? Da Hope, só que é lá da Austrália. A Darlene,
né? Ela era a líder de louvor. E ela e o marido depois, então, abriram o ministério deles hoje, continuam na Austrália. E ela contando em um dos seus livros que o avô dela, no dia que eles fizeram 20 anos de casado, o avô disse para ela, mandou um bilhete parabenizando por 20 anos de casamento. E disse: minha filha, agora sim vocês vão começar a viver. Gente, um mês depois eu ia fazer 20 anos de casado. Parece que a gente apertou um botão. Uma coisa aconteceu. A gente parou de brigar. A gente parou de tanta coisa que era infantilidade, né? Só que a gente não era um casal comum, a gente era pastor. Nós tínhamos uma igreja para cuidar. Nós tínhamos vidas para cuidar. Os filhos já estavam fazendo parte. A família já tinha aumentado, né? Quando você é uma pessoa pública que está na frente, né? Você que é um empresário, você que tem uma certa posição, as pessoas olham para você, certo? Então tua vida tem que ser um espelho. Mas eu quero te dizer, quando você se torna pai e mãe, a sua vida é um espelho. E você tem que ser espelho para eles, para elas, que o pastor Fernando colocou aqui, né? Eles estão olhando para vocês. Você que tem filha, ela vai querer casar com um homem igual a você, ou nunca vai querer casar com um homem igual a você. E aí? Ela vai querer imitar você, né? Casando sua mãe, a sua esposa, casando com um homem que ama ela, que cuida dela, que zela por ela, que respeita ela. Ou nunca, eu não quero nem casar. Porque casar, o homem é tudo igual. Um pai que é rude, brutão, estúpido, que nem dá exemplo de buscar Deus. Não se vê ele orando, não se vê ele buscando a Deus. Ela vai querer? Não. Porque você é referência dela. Os meninos, mesma coisa. Os meninos vão querer seguir você. Porque vão querer casar com uma mulher igual a mãe. Que ama o marido, que cuida do marido, que respeita o marido, que ora pelo seu lar, que ora pelo seu esposo. Tá entendendo? Eles vão querer permanecer mais tempo próximo de vocês, por quê? Porque é bom estar em casa, é bom, o ambiente é bom, eles querem. Por que tem tantos adolescentes querendo, deitar o cabelo cedo? Porque o ambiente familiar não é prazeroso, não é agradável, não é um lar, mas parece um ringue de boxe, né? Então, queridos, que nós possamos refletir, pensar como estamos conduzindo a nossa existência até aqui. E eu tomei nota de alguns princípios que eu quero chamar de pilares. 7 pilares de um casamento feliz e duradouro, né? 7 pilares, teria muitos outros para abordar, mas eu peguei alguns para mim, 7 principais pilares. O que é um pilar? Uma sustentação de uma construção, de uma edificação, né? Mas para que esses pilares venham surtir efeito, nós precisamos vencer o inimigo do casamento. Existem vários inimigos, mas existe um inimigo fundamental que impede o casamento de conseguir solidificar, firmar esses pilares, né? Quando a gente se trata de relacionamento, muitas pessoas desejam ter uma relação duradoura, não é? De qualidade. Ninguém casa pensando em separar. Ninguém casa pensando em terminar logo. Não. Hoje nós vivemos situações que pessoas já estão no 2º ou 3º relacionamento. Mas é o fato de que você deve parar por esse e não prosseguir para um outro. Não, se não der certo, né, eu vou para o outro. Um dia eu vi um pastor falando que um rapaz chegou para ele: pastor, eu já estou no meu 3º casamento e eu achei que eu estava PhD, eu achei que eu já estava top, já tinha tido 2,
pego os defeitos, as manias e parametrizei essa e é a perfeita. Pastor, quando eu fui para o casamento, eu me deparei com algo. Essa terceira não era nem perto, nem igual das outras duas. Nenhuma é igual à outra. E o pastor disse para ele: pare por esse aí. Não vá para um quarto ou quinto casamento. O problema não são elas, é você. Você que tem que mudar. Você que tem que se transformar. E se tornar, né, um marido que edifica a esposa. Eu não sei se foi o pastor Fernando, o pastor André que falou agora à noite. Que... Ou não foi aqui que eu ouvi? Não sei agora. Essa semana a gente ouviu tanta coisa, né? Que às vezes as pessoas vão para um casamento querendo ser feliz. E aí que está o erro. A gente não deve ir para um casamento procurando a felicidade. Você tem que ser alguém tão feliz, que você diz: eu preciso compartilhar essa alegria com alguém. Eu preciso compartilhar essa vida boa que eu tenho com alguém. E tornar a outra pessoa feliz, né? Até a Bíblia brincou que mulher feliz, casamento feliz, né? Se a mulher está feliz, possivelmente o casamento, né, vai estar bacana, né? Mas eu tenho um princípio. Você pode preferir ter razão ou ter paz. O que você escolhe? É a sua decisão. Muitas pessoas insistem em ter razão. E aí moram os atritos, os conflitos, as brigas, né? Depois dos 20 anos de casado, eu decidi ter paz. As brigas pararam, os ciúmes pararam, né? E como eu decidi ter paz, e continuei fazendo a minha parte, orando, amando, abençoando, o Espírito Santo foi moldando, e vem moldando, vem trabalhando, vem lapidando, vem curando, né? Porque a gente lida com pessoas desde muito cedo. Ela já entrou, né, pro nosso relacionamento, nosso casamento, né? 1 mês de casado eu já tive que sair para ministrar em retiro. 1 mês de casado, de lua de mel, a gente estava lá no retiro ministrando homens. E nunca mais paramos. A nossa vida sempre foi assim, servindo a Deus, servindo o reino, ministrando pessoas, né? E ela teve que entrar nisso. Ela não tinha o sonho, o desejo de ser pastor. Mas ela sabia que ela estava casando com um pastor. Então ela precisava viver o meu chamado. Ela precisava entrar dentro disso, né? E aí esses dias conversando com uma pessoa aqui, eu disse: olha, tá, mas e o horário, as coisas a fazer, como é que o teu filho acorda? Como é que é para ele acordar no outro dia, estuda de manhã? Mas as atividades na igreja, ele é meu filho, ele é filho de pastor, e ele tem que vir nas atividades. No outro dia ele tem que acordar cedo, e tem que tirar nota boa, tem que ser exemplo dentro de sala de aula. Tá, mas ele não reclama? Não reclama. Graças a Deus não reclama, né? Tem alegria e prazer de estar na casa do Senhor. E assim é a nossa vida, né? Eles têm que viver o chamado, infelizmente, ou felizmente, né? Mas não é isso que eu quero falar, não estou falando para pastores aqui, eu estou falando para casais, né? E como eu falei do inimigo que impede, que atrapalha o casamento de firmar esses pilares. Todo mundo quer um casamento que dura, e um casamento de qualidade. Mas muitos têm dificuldade de como conseguir isso. Qual que é, né, o segredo para isso? Porque nenhum casamento vem pronto, certo? Nenhum casamento vem pronto. O casamento ele precisa ser construído.
O pastor Neucinho brinca e pega o exemplo dele, da pastora Iraí, que já fizeram mais de 60 anos de casado. De casado, né? Não? 50, né? 55 anos de casado, já estou profetizando, tem mais de 60 aí. Né? Então, vai comendo amendoim, pastor, vai, né, mandando paçoca, né, vai lá. Né? 55 anos de casado, foi tudo maravilhoso, perfeito? Não. Um mar de rosa? Não. Foi tudo maravilhoso? Não. Mas houve o quê? Decisão de permanecer no propósito. Decisão de continuar lutando pelo casamento. Decisão, né, ainda mais quando Cristo entrou na vida deles. Mais ainda, serem unidos, serem, né, resistentes aos ataques que vinham, que vieram contra a união deles. Não é? A gente até brincou um dia, perguntei, né? Se eles não tiveram vontade de desistir. Muitas vezes. Vontade de desistir. Mas não desistiram. Graças a Deus não desistiram. Certo? Você vai ter vontade de desistir. Mas você precisa entender que o casamento, ele é uma construção. Todo dia você está construindo. E às vezes no processo de construção, a gente precisa derrubar a parede. Levantar outra, né? Essa semana mesmo, a bispa acordou. Disse, não, eu preciso fazer umas mudanças, chega a me dar um frio na barriga. Quando a mulher diz que tem que mudar alguma coisa, você sabe, né? Tem que mudar, não tem jeito. Né, pastor Jorge? Não, mas o que tu queria fazer, amor? Não vou gastar nada. Ufa, ainda bem. Né? Mas o que tu quer fazer? Não, quero mudar a sala pra cá, a cozinha pra lá e não sei o quê. Tá bom, vamos lá. Né? E mudamos, fizemos como ela queria fazer. E ficou bom, ficou legal, ficou bacana a mudança. Né? É necessário. Então, às vezes nessa trajetória da nossa vida, né, o pastor Jorge estava testemunhando ontem para nós que a primeira casa dele foi ele que construiu. Ele foi espiar os pedreiros de uma outra obra para ver como é que fazia, né? Para construir a primeira casa. E ele contando que um dia ele se empolgou e começou a construir o banheiro. Diz ele, baixei a cabeça e fui. Mas rendeu aquele dia, levantou as paredes. De repente ele olhou, não tem janela. Faz parte. O que ele teve que fazer? Cortar o buraco da janela. Faz parte da nossa trajetória. Você está ali, está indo, achando que está tudo bem, que está tudo legal. Mas um dia ela vai te dizer, olha amor, tu ronca. Vira de lado. Né? Olha amor, esse arroz do jeito que tu faz eu não gosto. Tu deixa queimar. Tu salga demais. Fica muito empapado. Sabe? E nem por isso deve virar uma briga. Nem por isso deve virar a terceira guerra mundial. Nem por isso deve se soltar uma bomba atômica ali e acabar com tudo. Não. Faz parte. Foi a parede do banheiro que foi levantada sem a janela. Bom, vamos abrir a janela então. Onde é que tem que ser? Aqui? Vamos abrir aqui então. Qual é o tamanho? Desse tamanho. Vamos ajustar. Não precisa botar todo o banheiro pro chão, né, pastor? Faz parte. Nem por isso desistiu. Construiu outra casa, seguiu a vida, né? E assim foi. Assim é a nossa vida, amados. Mas no decorrer da nossa estrada, acontecem muitas situações, brigas, discussões, mas elas devem servir para alinhar as coisas e não para piorar, certo? Alguns têm desvio de caráter, alguns têm falhas, alguns têm fraquezas, uns lidam com pornografia, outros lidam com mentira, outros lidam com tanta coisa, né? E na caminhada, você deve ir ajustando. Não é motivo para desistir, para largar fora, para terminar. Não, pelo contrário. É motivo para se unir,
se perdoar e focar num alvo. Porque por que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque se um cai, o outro levanta. O próprio Deus olhou para Adão. Vocês acham que Adão, ele era um cara depressivo? Desanimado? Vocês acham que Adão era um cara mal resolvido na vida? Eu acho que não. Pensa num cara top, feito pela mão de Deus. Pensa num cara que você quiser pensar aí, né? O protótipo de perfeição. Deus olha para ele e diz: tá boa demais tua vida, né, magrão? Tua vida tá top, né, malandro? Chamou o Espírito Santo, chamou Jesus. Eu tô com umas ideias aqui. Aí Jesus: ô pai, que o senhor decidir, tamo junto. E o Espírito Santo: fechou, bro. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, alguém que lhe corresponda, que lhe preencha. E fez Eva, né? A ponto de que quando Adão, Deus fez ele dormir, tirou uma costela de Adão. Quando Adão acordou do sono, daquela cirurgia, que ele abriu o olho, o texto diz que Adão se apaixonou. Ali surgiu a expressão amor à primeira vista. Adão bateu o olho em Eva, gamou na hora. Mulher, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Primeiro casamento, Deus vai lá e abençoa eles. Deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Existiu pai e mãe? Não. Mas Deus estava ensinando o princípio. Deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Por que tanto casamento não dá certo? Por que tanta gente fala mal da sogra? Porque a sogra vive se metendo. O filho, a filha, qualquer coisinha corre para a mãe, né? Corre para o pai. Ei, vocês têm que resolver junto. Vocês têm que chorar, vão chorar junto. Vocês têm que passar necessidade, vão passar junto. Mas eu fui criada assim, nunca passei necessidade. Casou, Deus está permitindo, porque vocês se administraram mal, não souberam administrar os gastos, vão chorar junto. E vão buscar uma solução junto. Tá entendendo? O problema é que não corta o cordão umbilical. Você precisa desenvolver essa construção juntos. Mas o que eu queria falar do pior inimigo dessa união é o medo de se entregar de novo. Mas se eu me entregar e ele me decepcionar? Se eu me entregar e ela me decepcionar? Se eu perdoar, se eu me entregar, se eu ir mais a fundo nessa união, nesse relacionamento e não der certo? Você precisa vencer esse medo. Mas se ele de novo me aprontar, eu mato, eu boto estricnina no arroz doce dele, ele vai ver só. Esse é o pior inimigo, o medo. O medo da frustração, o medo da decepção, o medo da falha, o medo. Eu preguei quarta-feira, não, domingo. Domingo eu preguei. Domingo sobre o medo que Jó tinha. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava constantemente aconteceu. O medo atrai coisa ruim. E o medo te impede de ir para o próximo nível. O medo te impede de se libertar desse passado. Você já está vivendo um novo relacionamento e continua com medo. Crises de ciúme, crises de personalidade. Você está no casamento tanto tempo junto e tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de amar por causa do medo. Se falhar, se decepcionar, se errar, você nunca vai conseguir construir algo sólido, porque qualquer ventinho vai abalar, qualquer ventinho
vai danificar a sua construção. Para construir dá trabalho, dá sujeira, dá desconforto. Não é fácil. A pior coisa é reformar morando. Quem já reformou morando sabe o que eu estou falando. É terrível. Terrível. É complicado, né? Não é fácil, mas é necessário. Não tem o que fazer. Se tem a opção de construir, né? E não estar morando na construção, lá na obra, maravilha, você vai lá visitar e vai embora, né? Agora, tu tem que construir, ou tu tem que reformar morando, com filho, com isso, com aquilo, com cachorro, com gato, com papagaio. É complicado. Mas não dá para parar, amém? Ah, já está tanto tempo junto, já está nessa caminhada, já está e vai parar agora. Ei, não pode parar. Você tem que avançar, você tem que prosseguir. Amém? Que a gente tinha dificuldade, tempo sem abraçar. E quando abraçou hoje, não foi tão bom? Não parece que algumas barreiras caíram? Alguns eu não olhei a vista. Tu tá olhando para eles, amor? Não, não tô olhando. Né? Dá uma olhada, não vou olhar. Deixa eles. Né? Eu fico imaginando alguns, como é que abraça? É assim, né? Alguns já estão acostumados, pastor Jorge já agarrou a pastora Salete, né? Vem cá. Mas alguns talvez têm barreira, têm dificuldade de abraçar. Dificuldade de dar um beijo. Dificuldade de dizer um elogio. De dizer um versinho, né? Eu lembrei que a gente estava noiva, eu disse para ela: eu não sou rico, não sou de família rica, sou de família pobre. Mas uma coisa eu te prometo: se tu souber me pedir, eu te dou a lua e as estrelas. Rapaz, ela sabe pedir. Eu viro um astronauta e vou lá. Né? A gente não mede esforço. Mas a mulher que não sabe pedir, parece aquela torneira que fica pingando. Né? A Bíblia chama mulher rixosa. Qualquer coisinha tá ali reclamando, brigando. Né? Não edifica a sua casa, não edifica o seu lar. Né? Mas aquela mulher sabe, que sabe pedir, que sabe falar no momento certo. Ah, queridos, o cara vira um astronauta, ele dá um jeito. Tá entendendo? Então, queridos, o nosso casamento é como uma construção, é como uma edificação. Você está ali, não vem pronto, não existe um manual, né? Faz isso que vai dar certo. Não, cada um vem de uma família diferente. As crianças, vocês viram um desenho aqui? Os parentes dela, né? Os parentes dele. São de criação diferente. Talvez vocês se identificaram. Talvez ele é quietão e ela é mais, né, explosiva, expansiva. Ou ele, né, é mais espalhafatoso, tagarela, e ela é mais tímida. E Deus une essas duas pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto. Que loucura. Se Deus bota dois elétricos juntos, dá uma bomba. Não dá certo. Vai dar uns atritos. Não é? E aí um vai ter que diminuir seu ritmo, a sua velocidade para dar certo. Vai ter que entrar no ritmo do outro. Né? O casamento é isso. Um cede, o outro avança, o outro cede, esse outro aqui avança, e assim vai. No livro de Eclesiastes capítulo 8, versículo 7. Eclesiastes 8, 7. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Amém? Podemos pegar outras versões, outras traduções desse versículo, mas essa tradução é bem preciosa. Ela diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor.
o amor que vocês têm um pelo outro. Não deixe essas muitas águas. O que seriam essas muitas águas? Lutas, provações, falhas, fraquezas, decepções. Não deixe isso apagar esse amor. Não deixe esse amor se apagar. Não deixe esse amor esfriar. Não deixe. Não permita que essa multidão de situações que vem tentando apagar esse amor, não deixe. Nutra esse amor. O texto fala, se alguém oferecesse a sua fazenda para comprar esse amor, não aceite. Não aceite. Mágoa, rancor, decepção, não aceite. Lute por esse amor. Lute. Lute por ele. E eu quero falar aqui esses princípios, esses pilares, para o relacionamento durar além da entrega, né? E ele contribui também para que o relacionamento seja duradouro. O primeiro é respeito. E esse deveria ser a base de todos os tipos de relações humanas, mas se tratando de um casamento, de uma família, deve ser ainda mais forte. Nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, para que possamos conviver com elas. O respeito faz com que as pessoas não se ofendam ou agridam, e as brigas sejam menos frequentes, né? O respeito. Segundo pilar, cumplicidade. A cumplicidade envolve parceria, apoio, na tomada de decisões, na construção de projetos. E é importante, porque o casal deve ser, acima de tudo, amigo e parceiro. Não é só para ter relação íntima, para procriar, não. A gente precisa ser amigo um do outro. Amigo. Na verdade, um casamento que dura é um casamento que foi amigo primeiro. Não foi por causa da paixão, da atração física, do corpo um do outro, não. Foi por causa do caráter, da personalidade um do outro. Por que alguns casamentos, depois de algum tempo, acabou a paixão? Dizem que em 3 anos acaba a paixão. E aí começa o amor. Mas por que alguns, depois desse período, não tem mais assunto? Não tem diálogo? Porque não são amigos. Não cultivaram, não desenvolveram amizade. Que chega uma fase do casamento que nem tudo é sexo. É uma amizade. É a presença um do outro. É estar próximo um do outro, é tomar chimarrão junto, olhar no olho. Tomar café, né? Junto. Um casal jovem foi no restaurante. Viu um casal de idosos jantando. E a moça dizendo pro marido, ai amor, olha lá, coisa linda. Ele paradinho na frente dela, olhando ela comer. Esperando ela comer. Tão apaixonado. Né? Coisa linda, meu bem. Será que quando a gente ficar velho a gente vai ser assim? Aí de repente, a vovó tira a dentadura, passa uma água e dá para ele. Né? Cumplicidade. Estou descontraindo um pouquinho com vocês, né? É compartilhar até a dentadura, né? Até a chapa, que nem dizia meu pai. Sabe, querido? Vocês estão muito sérios me olhando, eu preciso descontrair um pouco. Nós precisamos ter cumplicidade, queridos. Ser amigo um do outro. Amizade. Porque às vezes quando vem as crises, crise financeira, crise com os filhos, crise na família, né? Quando começa, o pai vem a falecer, a mãe vem a falecer, a sogra, o sogro, né? Começam aqueles que eram as colunas que uniam a família, eles vão indo, não duram para sempre. E as crises, o casal tem que estar firme, tem que estar unido. Vocês são a posteridade, vocês são o depois deles. E depois de vocês virão os filhos, depois de vocês virão os netos. Sabe, não é sobre deixar um terreno, uma casa como herança, não. É sobre deixar um legado para eles.
É sobre deixar algo no coração deles que eles vão dizer: eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Não é, vamos fazer o inventário. Quanto vai dar para cada um? Não. Eu quero ser um pouquinho do que eles foram. Está entendendo? É um legado que a gente deve deixar para eles. Melhor ainda se puder deixar uma herança, ótimo. Vai facilitar, aliviar a vida deles. Mas o mais importante é o legado que a gente deixa. E legado vem do exemplo. Vem de quem nós somos. Está me entendendo? Terceiro pilar é empatia. É se conseguir se colocar no lugar do outro. Sabe, isso une muito os casais. Porque a gente está só pensando na gente, né? A gente não consegue sentir a dor dele. O que ele está pensando? O que ele está passando? Ele é tão fechado, não se abre, mas eu vou tentar arrancar dele, né? Quero entender ele. Ela, o que ela está passando? Sabe, se colocar no lugar um do outro. É sentir o que o outro sente. Não somente dizer, eu trabalho demais, eu faço tanto e não me dá o devido valor. Não. Comece a ter empatia, sentir o que o outro sente, o que o outro passa. Ter objetivos em comum, né? O problema de muitos casais é que eles competem entre si e não têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo. O casamento não é uma competição, amados. O casamento é uma parceria. Amém? Quinto, humildade. A humildade nos ajuda a aceitar nossos erros, dificuldades e fraquezas. Por isso, ela também contribui de uma forma positiva para uma relação duradoura. Sexto, confiança. Como ficar anos com uma pessoa que você não confia? Pode até acontecer. Vão ter sempre brigas e discussões. A relação não vai ser saudável. A confiança no outro não só em relação ao ciúme, mas também em questões financeiras, divisão de tarefas, educação dos filhos, faz parte de uma relação duradoura e saudável. Se você não está conseguindo ter confiança, você tem que conversar. Mas não é conversar para discutir. Não é conversar para trazer tudo o lixo de volta. Não. Ele diz, eu quero confiar em você. E você diz, não, eu te prometo que você vai poder confiar em mim. Eu não vou falhar nessa área mais. Davi foi adúltero, caiu. Até hoje muitos lembram o pecado dele. Quantas vezes ele caiu em adultério? Uma. Por quê? Porque nunca mais ele cometeu o mesmo erro. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Quando ele caía, ele reconhecia. E ele não voltava a cair no mesmo erro. Ele não voltava a cair na mesma falha. Teve falhas como pai, como administrador, como um rei. Tinha um sonho, construir um templo para Deus. Deus não deixou ele construir. Se o teu filho vai construir. Mas por que, Senhor? Porque tuas mãos estão cheias de sangue. Tu matou muita gente. Tu trouxe paz para a minha nação. Mas eu não quero um templo feito por ti. Davi se frustrou, se deprimiu, desistiu. Quem, Senhor? Qual dos meus filhos? Eu quero treinar ele. Qual, Senhor? Chega a arrepiar. O filho da Batseba, da mulher que ele caiu em adultério. Ele amou aquela mulher. E daquela união, eu imagino, a Bíblia não está me dizendo isso, mas eu imagino Deus dizendo para ele, filho, eu já te perdoei. E para provar o quanto eu te perdoei, o quanto eu tenho uma aliança contigo, é desse casamento, o filho, o fruto desse casamento, que vai levantar um templo para mim. Salomão. Porque Deus não traz à tona o nosso passado, o nosso pecado. Ele não traz. Porque Deus acredita no teu futuro. Amém? Deus não está pegado ao teu passado, Ele está olhando lá no teu futuro.
tem coisa que a gente precisa se desvencilhar, queridos. Entender que lá no passado, Jesus já morreu por mim. Jesus já me redimiu. Entender no meu presente hoje a minha condição. Olha, eu estou identificando isso e isso na minha vida. E eu preciso e vou mudar. E saber que o meu futuro está na mão de Deus. Que Ele está no controle. E nada foge do controle dele. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Então vocês olham para o outro e você não tem futuro. Mas quando Deus olha para vocês, Ele vê um futuro. Está entendendo? Porque Deus não está olhando lá para trás. Não. Ele está olhando lá na frente. O que vocês vão ser nas mãos dEle. Amém? O problema nosso é que a gente vive apegado lá atrás. A gente tem a síndrome do museu. Vive olhando para o passado. Vença essa síndrome. Para de ser um crente museu. Sempre apegado ao passado. Olha, lá para frente aquilo que Deus tem para você. Amém? Dá uma olhadinha para o seu futuro aí. Dá uma olhadinha, faz zoinho. Lança aquele olhar 47. Deus tem um futuro para vocês. Deus tem um futuro. E um sétimo pilar, o diálogo. O diálogo é essencial para que o entendimento seja recíproco e não tenha que adivinhar o que o outro está pensando, o que gosta, o que não gosta. Conversando é que vamos nos conhecendo, entendendo as diferenças, superando brigas e dificuldades. Aprendam a conversar. Né? Aprendam. É um desafio, são princípios. Eu preciso me esforçar para muita coisa. Mas eu quero. Eu preciso. Está entendendo? A vida é cheia de desafios. E a gente não pode parar. A gente não pode desistir. E a minha oração é que cada um de vocês que estão aqui, porque se vocês estão aqui hoje, é porque Deus queria que vocês estivessem. O convite foi estendido a muita gente. Mas Deus quis que vocês estivessem aqui. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito com o casamento de vocês. Ele tem um plano com vocês. E a minha oração é que vocês saiam dessa reunião hoje melhores do que entraram. Saiam daqui curados e curando feridas. Estancando essas feridas. Que essas feridas não continuem causando hemorragia emocional na vida de vocês. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher hemorrágica. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar na cidade, ela disse: se eu tocar na bainha, na orla do seu vestido, do seu manto, eu vou ser curado. Jesus está passando aqui, queridos. O Senhor está aqui neste lugar. Vá até a presença dEle. E estanque essas hemorragias emocionais causadas por relacionamentos abusivos, causados por falta de paternidade, quem sabe, na tua vida, falta de um bom exemplo de um pai que amava a sua mãe. Não, mas um pai mulherengo, um pai rude, um pai, que não era um exemplo. Rompa isso hoje. Diga: Espírito Santo, estanca isso na minha alma. Estanca isso. Cura essa paternidade na minha vida. Me ajuda a ser o marido que a minha esposa precisa, ser o pai que meus filhos precisam. Senhor, me ajuda a ser essa mãe sábia, essa esposa sábia. Me ajuda.